o cara, ele sumiu no mundo. Tipo, certamente já teve toda a fase de conhecimento, já teve execução, talvez ele estava pagando certinho, depois parou de pagar. Não sei o que foi que teve anteriormente a isso. Mas eu fico me perguntando se na sentença, lá no início, na fase de conhecimento, o juiz já não poderia considerar que o réu já estivesse ciente de que, caso ele não pagasse, não seria necessária uma nova citação se o autor entrasse com ação de execução? Entendeu o que eu quero falar? Entendi. O que acontece? A gente está falando de cumprimento de sentença de crédito alimentar. Isso. Já existia um advogado nos autos. Não precisava ter nova citação. Bastaria uma simples intimação para o advogado. Já está cumprido todo o trâmite. A grande questão aí, na verdade, provavelmente deve ser que não estão achando bens do cara. E aí você vai ter que tentar localizar bens. Essa é a parte difícil. Certo? Mas a citação não precisaria, porque o que acontece? Se a parte pode ser intimada através do seu advogado. Se não tiver advogado constituído nos autos, você intima pessoalmente, mas aí pressupõe-se que, se ela mudou de endereço sem comunicar no processo, aquela intimação é válida. Ele tinha a obrigação, dever de lealdade processual de comunicar nos autos. Então, o resto agora é patrimônio. Entendi. Então, ainda assim, se ele foi citado e não apresentou contestação, tipo, se tornou rével, e teve todo o trâmite processual até que o juiz deferiu, né, que de fato houvesse e tivesse que pagar a pensão, e aí ele some, pode continuar normal, sem necessário uma nova citação, Pode, né? porque aí nesse caso, quando você é rével na fase de conhecimento, você recebeu a citação, você é rével. Ou foi determinado uma citação ficta, uma citação por edital, foi nomeado um curador especial, foi respeitado toda a defesa. Na fase de execução não precisa nem mais fazer nada. E se Tranquilo? for uma execução autônoma, tipo, às vezes ele pagava, depois ele parou de pagar e a mulher entrou com uma execução. Da mesma forma, na execução autônoma, é cumprimento de sentença de prestação alimentícia. É isso mesmo. Se ele pagar voluntariamente, você não precisa entrar com o processo. Se Se ele deixou de depositor, se pagar. ele deixou de pagar, você vai ter a pretensão executiva. Ah, entendi. Tá? Perfeito, era isso. Pronto. Obrigada. Nada. Próximo Professor, tópico, galerinha. Pode falar. professor, aproveitando a pergunta de Maria Fernanda, nesse caso aí de que se ele pagava, por exemplo, se ele pagasse espontaneamente, não necessariamente uma sentença, um processo de alimentos que determinou isso, ele só paga mesmo porque é filho dele, ele quer pagar. Aí ele sumiu do mundo. Aí, no caso, vai entrar com ação de alimentos. Eu não posso cobrar o que De não está conhecimento. judicial, né? De Ah, conhecimento. sim. Tá. A não ser que esse infeliz tenha feito um acordo extrajudicial que aí valerá como título executivo. Por exemplo, é muito Entendi. comum que se faça isso na Defensoria Pública. A Defensoria Pública faz um título executivo de alimentos, uma mediação. Sim. Tá? Então, vamos lá. Assunto novo. Cognição, mérito e coisa julgada na execução. Cognição, mérito e coisa julgada na execução. O que acontece, doutores? Se vocês pegarem a doutrina clássica toda diz que não há mérito e nem coisa julgada na execução. Pega todos os doutrinadores antigos. Moacir Amaral Filho, Alfredo Buzaide, quem mais? Todos os classicões. Acontece que a doutrina moderna vem questionando isso.
e passou a defender que há sim, mérito e coisa julgada na execução. E por que eles defendem isso? Da mesma forma que a doutrina clássica contestava se havia contraditório na execução, e a gente mostrou que existe sim contraditório, mas ele é diferido, ele é mitigado, etc. Aqui a gente vai mostrar que há sim mérito e coisa julgada na execução. Por quê? Porque o juiz vai ser chamado para tomar decisões sobre uma série de questões e incidentes ao longo do processo. Por exemplo, quando o juiz ele resolve trocar um bem penhorado por outro, substituição de bem penhorado, ele está julgando um pedido executivo, logo, quando ele decide, ele está julgando um mérito executivo. Isso vai fazer coisa julgada. Quando ele julga um incidente de desconsideração de personalidade jurídica, e aí ele atribui responsabilidade ao sócio, isso é mérito, isso é um pedido executivo. Então, sim, você vai ter cognição, você vai ter mérito, toda vez que ele apreciar um pedido executivo. A diferença é que essa cognição, esse mérito, tem um objetivo diferente das outras formas de tutela. Por exemplo, na tutela de conhecimento, o que é que você busca? Certificar o direito, declarar a existência do direito em relação a um pedido. Na tutela cautelar, o que é que você busca? Analisar um pedido para preservar o direito em razão de algum risco de perecimento futuro. E aqui na execução? Aqui, o objetivo... Perdão, gente. Tá fogo. Aqui o objetivo é examinar questões que digam respeito à efetivação. A efetivação. Tá? Então, é possível, sim, ter mérito na análise do pedido executivo. Por exemplo, se o juiz ele julga sobre prescrição, impenhorabilidade, todas são questões de mérito, que levarão à extinção do processo com resolução do mérito, porque haverá julgamento do pedido executivo. Tá? Então, é possível, sim, haver mérito executivo e coisa julgada. E ao extinguir, ao julgar um desses incidentes, aquilo ali se tornará indiscutível. Se tornará indiscutível. Aqui estão as hipóteses de extinção, né? Da execução. Existem extinções com exame do mérito e sem exame do mérito. Tá? Então, aqui, ó, isso vai ter uma consequência, né? A sentença executiva declara a extinção do próprio direito material e, por isso, vai ter coisa julgada material nas lições de Barbosa, Moreira e Didier, e, por conta disso, vai caber ação rescisória dessas ações por consequência. Será que o professor vai morrer filmando? Como é que põe uma coisa dessa? Meu cachorro morreu assim, de tosse. Bora. O professor não conseguiu visualizar, por exemplo, o processo de conhecimento na ação executiva. Então, Larissa, é que não precisa ter um processo de conhecimento. Você precisa ter um incidente cognitivo
é diferente. Processo de conhecimento não haverá, porque já teria um título executivo reconhecendo qual a obrigação. Mas eu posso ter um incidente cognitivo, como, por exemplo, acontece quando eu reconheço um grupo econômico, redireciono a execução para um grupo econômico, redireciono a execução para o sócio, por conta da desconsideração da personalidade jurídica. Ou, por exemplo, eu reconheço a impenhorabilidade de um bem, logo aquele bem não poderá ser expropriado, e haverá coisa julgada sobre isso. Eu não posso voltar a pedir aquele bem, etc. Todos são incidentes cognitivos. Além disso, uma vez que houve pedido executivo, o pedido de satisfação do crédito de R$ 500, ao julgar procedente e extinta a execução, você está julgando o mérito e fazendo coisa julgada na execução. Só que aqui do pedido executivo, você não vai poder mais pedir aquele valor. Tranquilo? Clareou mais? Beleza. Assunto novo. Relação jurídica processual executiva. Relação jurídica processual executiva. Vamos lá, doutores. Aqui, nós vamos primeiro entender o conceito de demanda. Demanda em geral. Demanda no processo civil. O que é que vocês lembram sobre demanda? O que é uma demanda no processo civil? Demanda é sinônimo de lide. Boa. Veja aqui, ó. Nesse sentido, então, demanda é uma demanda ato, que é o ato de provocar o poder judiciário, né? Mas a demanda também pode ser enxergada como demanda conteúdo. Ou seja, é o próprio conteúdo da postulação, é o bem da vida que se quer em juízo. Então, a demanda, o ato de demandar o poder judiciário pode ser uma demanda ato ou uma demanda conteúdo. O conteúdo da demanda executiva é a satisfação de um direito a uma prestação, de um direito subjetivo, que esteja veiculado num título executivo. E que esse título executivo tenha sido inadimplido. Ou seja, então precisa ter um título que traga uma obrigação e esta obrigação ter sido descumprida, inadimplida. Veja que a demanda ou a ação, ela é formada por 3 elementos. Os elementos da ação: partes, pedido e causa de pedir. Partes, pedir e causa de pedir. O primeiro elemento subjetivo da demanda e os outros 2 são os elementos objetivos da demanda. O que acontece, doutores? A causa de pedir é o quê? Quando a gente lembra a teoria geral do processo. Causa de pedir. Qual o conceito de causa de pedir? Ninguém? Causa de pedir é o conjunto dos fatos e do direito em si, né? Da demanda. É o fato jurídico, mas o fundamento jurídico, segundo o entendimento de Liebman, né? Henrico Túlio Liebman. E como é que a gente entende o que é fato jurídico e fundamento jurídico? A gente tem que fazer o seguinte: revisão. Quando a gente tem um fato da vida, e esse fato da vida
é relevante para o direito, ele vai incidir na hipótese normativa. E ele vai se transformar, então, num fato importante. Ele vai se transformar no fato jurídico. Fato jurídico. O fato jurídico precisa também que você traga o fundamento jurídico. E o que é o fundamento jurídico, doutores? Exemplo. Eu trago na minha petição inicial o artigo 186 do Código Civil, que fala sobre quem tem que reparar o dano causado a outra pessoa. Eu teria atendido o fundamento jurídico? Sim. Sim, é um aparato normativo que você tem para o seu fato. Significa dizer que, então, se a pessoa entra com a petição inicial e ela não traz o dispositivo de lei, a petição dela será indeferida? Por inépcia? Não. Não. O fundamento jurídico não vem só Por quê? decorrente da lei. Diz lá que a petição inicial que não tenha o fato jurídico, o fundamento jurídico, é inepto. O falta na causa de pedir. Então, vocês estão... Tem alguma coisa errada. O fundamento jurídico não é só decorrente de lei. Larissa, tem que trazer a ligação. Como assim, Larissa, a ligação? Acho que ela está falando do nexo causal. O motivo de se adequar naquele caso. Não, isso é o cotejo analítico. Isso é importante também. Mas não é isso, não. O que acontece, minha gente? O fundamento jurídico não se confunde com a motivação legal. Por quê? A motivação legal é dispositivo. E aí existe o princípio do iuria novit curia. Ou seja, o juiz conhece o direito de ofício. Ele não precisa que ninguém fale. Presume-se que ele conhece. Tá? E o que é o fundamento jurídico, doutores? O fundamento jurídico nada mais é do que a relação jurídica discutida em juízo, ou seja, o direito, o bem da vida. Ok? Vamos lá. Exemplo. Entrei com a ação de cobrança porque João não me pagou o empréstimo. Ele me deve R$ 500. Qual é o fato jurídico? Qual é o fato jurídico? Eles não pagaram o que deve. Ou seja, o inadimplemento. E qual é o fundamento jurídico? Que o credor tem né? O credor ele tem o direito de receber. Maravilha. Com outras palavras, o direito de crédito. O direito. Outro exemplo. Eu entro com ação contra o plano de saúde, querendo anular o contrato que eu celebrei com ele, pois este continha cláusulas abusivas.
Qual é o fato jurídico? As cláusulas abusivas. A celebração de contrato com cláusula abusiva. Qual é o fundamento jurídico? Temos a noite Anulação. inteira. Como? Anulação do contrato. O direito à anulação. O direito de anulação. Isso tudo aqui é visão de teoria geral do processo, tá? Beleza. E se nós estivermos falando de execução, qual é o fato jurídico da nossa execução? João executa José para a cobrança de um cheque que este não pagou dentro do prazo legal. Qual é o fato jurídico? O cheque não foi O cheque? Por que o cheque? O não pagamento do cheque. o título. O não pagamento do cheque. O inadimplemento do cheque. E o fundamento jurídico qual é? A obrigação veiculada no título executivo. O crédito que está no título. A obrigação de fazer, a obrigação de não fazer. Ou seja, a causa de pedir executiva, uma vez que fato jurídico, mas fundamento jurídico, são sinônimo de causa de pedir, com base na teoria da substanciação, que foi adotada pelo direito brasileiro. Logo, a causa de pedir executiva nada mais é do que o direito reconhecido no título e o seu descumprimento pelo devedor, inadimplemento. Que tal, meu povo? Difícil isso? Mas vocês achavam que vocês não iam usar TGP pro resto da vida, né? Só que não. Só que não, tá? Então, veja. Aqui, a gente vai ter, então, a causa de pedir executiva. A causa de pedir executiva nada mais é do que o inadimplemento mais a obrigação veiculada no título, que é o que traz o direito certificado, tá? Vamos lá, doutor. Que mais? Vejam que, então, a demanda executiva nada mais é do que provocar atividade jurisdicional para que eles satisfaçam a obrigação por meio de um pedido executivo de efetivação, e da causa de pedir, que é o título mais o inadimplemento, tá? Título mais o inadimplemento. Tá. Que mais, doutores? Que mais a gente pode falar aqui? Vejam que a causa de pedir executiva tem uma peculiaridade. Porque você vai ter que afirmar, além do inadimplemento, alguns fatos jurídicos. Quais são eles? Primeiro, a existência de um direito certo, ou seja, a certeza da obrigação.
E o que é certeza, doutores? Já que o título tem que ser certo, líquido e exigível. A certeza nada mais é do que ter um título executivo, um documento ao qual a lei atribui a eficácia executiva. É um documento sobre o qual não paira dúvida. Então, o título executivo. Que mais? Você terá que afirmar como fato jurídico a liquidez, ou seja, o quanto se deve, quantum debeatur, e o que se deve. O quid debeatur ou an debeatur. Ok? Além disso, é necessário que ele seja exigível. Então, você vai ter que provar a exigibilidade. E exigibilidade significa dizer que o título já produz efeitos, ou seja, é eficácia, não havendo termo ou condição. Qual a diferença entre termo e condição? Direito civil. Qual a diferença entre termo e condição? Boa, Larissa. Termo é o evento futuro e certo. Condição é o evento futuro e incerto. Exemplo: a morte. Que fúnebre, professor. Triste demais isso. É. A morte é um evento futuro e certo. Se você nasceu e não for Highlander ou Hebe Camargo, se bem que Hebe Camargo caiu, né? Já foi. Mas se você não for Highlander, você irá morrer. Necessariamente. E a condição? Futuro incerto. Então, por exemplo, eu chego e diz, Michele, quando você casar, eu te darei uma casa na praia em Angra dos Reis. Veja, é certo que Natália, que Michele vai casar? Não. Pode acontecer, como pode não acontecer. Se vier a acontecer, essa condição se implementa e eu sou obrigado a pagar. Logo, em algumas situações, se a obrigação é sujeita à condição, eu tenho que provar que houve a implementação da condição. No mais das vezes, o inadimplemento exige que a gente prove o termo, né? Você tinha que pagar até o dia tal. Não pagou? Já foi. Né? O decurso do tempo é um exemplo de termo. Posso apertar a mente de vocês? Vamos ver. Quem foi o preceito civil de vocês? De parte geral. E obrigações. Foi Adriana Viskovski. Vamos lá, vou mandar mensagem para Adriana. Adriana, será que você ensinou direitinho para esses meninos? Qual a diferença entre condição suspensiva e condição resolutiva? Exemplifique. E aí a prova da OAB já foi. Ai, Deus. Posso mandar essa gravação para ela? Eu acho maravilhoso isso. Assim, aluno é um ser humano muito, muito legal. Aí, às vezes, eu estava ensinando
um assunto, né? Os alunos, processo 2, processo 3. Professor, eu nunca ouvi falar desse assunto, não, professor. Professor não ensinou, não. Aí disse, ô, seu rebanho de... Quem ensinou isso fui eu, em TGP. Tome vergonha na sua cara e dizer que eu não ensinei. Se você chega atrasado na aula, é de outra coisa. Mas é isso. Qual a diferença entre condição resolutiva e condição suspensiva? Ô, Amós, 3 anos, não tem como lembrar. E eu que formei há 15. O que é que eu faço? Mas o senhor formou e está utilizando, professor. A gente viu o TGP uma vez e nunca mais a gente utilizou. Então, tem que ter um desconto aí pra gente. Que absurdo. Mas vamos lá. Professor, Sim, essa cláusula que o senhor fala é sobre a parte de eficácia do contrato? Eu não sei, mas eu estudei uma parte do contrato, exatamente. é uma coisa sobre isso. Direito civil. Direito civil. O que é a Sim. condição suspensiva? A suspensiva é a que dá eficácia ao contrato, eu acho que é isso, a obrigação, e a resolutiva é a que encerra. É um negócio desse. Exemplifique. Por exemplo, professor, contrato que não tem eficácia total na celebração do negócio. Tem alguma, sei lá, deixa eu ver um exemplo que vai vir na minha cabeça. Que não seja de cumprimento 100% instantâneo, mas que tenha algo que fique para um outro momento e fixado em contrato. Então, isso pode ser utilizado nesse sentido. Vamos ver se a gente pega esse exemplo. O exemplo que Michele vai receber uma casa se ela casar. É um exemplo suspensivo ou resolutivo? Entendi. Você pode repetir? Michele, eu prometo pagar uma casa, dar uma casa para Michele. Se ela casar, ela não casou ainda. É uma condição suspensiva ou resolutiva? Suspensiva. Veja, ó. Ela só terá direito, o direito dela fica suspenso até que se implemente a condição. Agora, veja outro exemplo. Meu filho é vagabundo e aí ele resolveu passar num curso bom, direito, medicina. Como uma forma de estímulo para ele formar, eu digo, ó, enquanto você estiver na faculdade, até que você forme, eu te pago uma mesada. Aí é a condição suspensiva ou resolutiva? Resolutiva. Resolutiva. No dia que ele formar, ele perde o dinheiro dele. O risco é ele não querer formar para continuar recebendo mesada. Isso que eu ia falar, ele nunca vai querer se formar, então nem é um incentivo. Um amigo meu fez isso. Olha que coisa, o pai dele. Ele era vagal no mundo. Inteligente, mas vagal. Ele passou na faculdade de biologia, largou. Administração, largou. Vendia Herbalife. Só que ele se apaixonou pelo amor da vida dele. Uma menina inteligentíssima de direito que passou no concurso. E ele queria morar com ela. Só que ela comprou um apartamento e disse: não te quero aqui em casa, não. Só para eu pagar sua despesa. Assim não dá certo comigo, não. Aí o pai dele fez uma proposta. Ô, seu vagal, pai dele médico, passe em medicina que eu te pago. Eu pago a mensalidade para você até se formar. Desde que você passe na federal e não perca nenhuma matéria. Não atrase o curso. Não é que o desgraçado, sem estudar, um dia passou no primeiro semestre de medicina? Ele ia pro cursinho, ele passava o dia dormindo. Chegava em casa, passava o resto da madrugada jogando videogame e RPG. Só que a namorada, a atualmente esposa dele, mudou a vida dele. Hoje ele é médico, pode jogar RPG dele feliz no intervalo do plantão. Olha que coisa boa.
estão morando juntos, casados. Invistam, ó, os nerds são os melhores maridos, viu? Por favor, meninas. Os nerds Serão têm os ricos do futuro. futuro. Ah, vocês ficavam de olho, quando vocês eram mais novas, Investimento a vocês ficavam de longo olho naqueles prazo. meninos playboys do esporte, aqueles meninos que ficavam surfando, que não estudavam porra nenhuma no colégio. Onde é que esses meninos estão hoje? Tudo gordo, Hoje em dia tá tudo careca, pobre. tudo pobre. Então, gordos, carecas, pobres, não viraram ninguém na vida. E os nerds? Eram gordos, feios, horrorosos, mas estudavam. Hoje em dia fizeram lipo, pagam ortomolecular, tem direito a personal e tem uma casa. E aí, qual era o O investimento? Ricavírus, né? O Ricavírus chega e aí melhora. Tá vendo? Eu era nerd. Eu tô melhor que todos os meus amigos do colégio. Todos os meus colegas. Tô muito melhor comparado a eles. Estão tudo lascado. Os nerds são os melhores maridos. Fica a dica. É um investimento a longo prazo, né, professor? Exatamente. Se puder, inclusive, pega assim, ó, aos 19 anos, que não tem chance de alguém pegar na frente. 19 e 20 tá uma boa pegada. Já começa a melhorar o corpo, a se cuidar mais. Quanta besteira a gente fala, né? Ai, meu Deus do céu, bora! Voltando. Às vezes são necessários você afirmar outros fatos jurídicos que são acidentais. Por exemplo, artigo 514. Afirmar e provar que já se implementou a condição. Segundo exemplo, artigo 798. Provar que já foi cumprida a contraprestação respectiva, quando a obrigação depender do prévio cumprimento do exequente. Né? Aí a gente fala assim, ó, um determinado artista famoso que viria para um festival no Brasil, né, poderia dizer, não vim porque não me pagaram. Então, eu não posso exigir que é a obrigação de vir fazer o show. Aí o determinado festival diz, paguei, eu cumpri a minha contraprestação. Inclusive, o palco dele foi montado e a equipe dele estava toda no Brasil. Só que ele quis ir para farra no exterior. Vocês já viram isso, gente? Alguma coisa acontecer? É um exemplo Já, Nem hipotético, né? imagino que recentemente. seja, professor. Recentemente, né? Ah, mas eu criei da minha cabeça agora, nunca vi isso antes. Contém ironia, mas eu nunca vi um caso assim, novidade. Cara louco, cara louco. Ele é muito. E não foi a primeira vez que ele fez. Louco é no Brasil quem contrata ele, mas tudo bem. E Pois ar- é. artigo 799, inciso 3º. Afirmação dos pressupostos à concessão de medidas urgentes. Porque você vai ter que provar a probabilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do processo. Ok? Eu me lembrei aqui agora. Olha como são as coisas. No caso do Drake. Eu estava no meu Instagram, daqui a pouco aparece um Instagram patrocinado. Um advogado aqui na Bahia. Você comprou o ingresso do Lollapalooza para assistir o show de Drake e ele não veio? Me procure. Você pode ganhar podemos ganhar uma enorme indenização. Aí eu só vi a galera no comentário. Ô, AB Bahia, cadê você? Ele feriu o código de ética, minha gente. Captação ativa de cliente, ainda com promessa de êxito. Absurdo. Absurdo. O que é que o advogado pode fazer para propaganda, gente?
Vocês são advogados, formaram. Como é que você vai fazer sua propaganda? Vou começar a vender curso no Instagram e falar: se o povo quer ficar rico, arrasta pra cima. E aí perde uma vez depois. Ó, vocês viram o caso do advogado de Sinop? O cara teve uma pessoa que saiu matando todo mundo em Sinop, num bar, porque perdeu o jogo de sinuca, lá no Mato Grosso. Aí ele contratou um advogado. Aí o perfil do cara era aberto. Era um cara que vivia ostentando carros de luxo, viagens, cheio de corrente de ouro, anéis, tentando dizer que ele era uma pessoa rica e bem-sucedida. Só que isso é vedado pelo OAB. Que tal? Aí, em resposta, você não pode fazer isso no seu Instagram profissional, misturar com o pessoal, entendeu? Você pode fazer no seu Instagram pessoal, ponto, mas não pode divulgar nada. Você não pode fazer fingindo que você é rico. Aí ele não sabia que fazer Teve isso com Deolane. Imagina, eu não sabia que fazer cosplay de rico era crime. Olha, as correntes são todas bijuterias. Ensinam onde você pode comprar e durar muito tempo desde que você não tome banho e não sue muito. Os anéis são todos falsos. E os carros ainda estão na prestação número 2 de 10 anos de pagamento. Cosplay de rico. Ai, meu Deus do céu. Mas já falei piada demais hoje. É o Vamos que voltar mais pra... tem. É o que mais tem, isso é fato. Pedido executivo, minha gente. Pedido executivo. O que acontece? Uma vez que a gente tem a causa de pedir e o fundamento, ou melhor, que é o fato jurídico, mas o fundamento jurídico, a gente passa por um ponto 2. O pedido executivo. O pedido. E o pedido, ele pode se dividir em 2. O pedido imediato, pedido imediato e o pedido imediato. Aceito pessoas corajosas para dizer o que significa. O que é o pedido imediato? É o que o imediato ou imediato, professor? Imediato. Imediato é o que a parte quer. No caso, vamos dizer, é o que eu peço. Se eu peço ao senhor sei lá, bloqueio de uma conta, desbloqueio de uma conta, é o que o senhor vai me prestar sendo um juiz investido. Se o senhor vai desbloquear ou não, aí é o pedido imediato. Não é isso? Eu acho que é isso. Podemos seguir uma lógica parecida. O que é o pedido imediato? É o pedido de prestação jurisdicional. Então, é quando você diz, juiz, condene, juiz, anule, juiz, efetive. Pedido imediato. E o pedido imediato é É o o bem da resultado. vida. É o bem da vida. É o resultado, é o que se quer. É o que se quer ao final. Tá? Então, o imediato é o bem da vida. Enquanto o pedido imediato é total jurisdicional. É como você vai alcançar este bem da vida. Tá certo? Exatamente, Larissa. Ao contrário. Veja o seguinte. Na execução, qual é o pedido executivo? Imediato. O pedido de efetivação. Juiz, exproprie 30 mil reais. Juiz,
Me dê aquele bem. Juiz, condene a obrigação de fazer tal coisa. Ou obriga a fazer tal coisa. Já o pedido imediato é o próprio bem da vida. O que acontece? Na tutela executiva, se houver várias formas possíveis de cumprir, de efetivar o direito, o juiz não fica vinculado à providência executiva requerida pela parte. Nós temos aqui uma exceção ao princípio da adstrição ao pedido ou o princípio da congruência. Lembra que a gente aprendeu lá em TGP que o juiz fica vinculado ao pedido da petição inicial? Aqui não. Aqui, em relação à providência executiva, o juiz pode decidir livremente, de ofício. De ofício. Por exemplo, o exequente pede multa diária. O juiz acha que multa diária não é a forma adequada e pede busca e apreensão. E determina a busca e apreensão. Pode isso? Pode. Pode sim. Agora, o juiz ele tem discricionariedade na escolha. Entretanto, ele está limitado se a parte desistiu do meio executivo. A aula de hoje de mais cedo, né? OBS. A discricionariedade do juiz quanto aos meios executivos está limitada pelo princípio da disponibilidade. Ok? Então, foi aquele exemplo da prisão civil. Se a parte desistiu, não pode pedir. Tá. Além disso, doutores, se houver mais de um meio possível, o juiz está limitado pelo princípio do quê? Menor onerosidade. E nós já vimos, né? E nós já vimos. Olha que coisa maravilhosa. Já estão PhDs em execução, com 2, 3 aulas. Já podem até pegar o AB agora. Então vamos lá. Aí, professor, Ixalá, que Deus te ouça, que os anjos da boca morta digam amém, porque por mim já cortava para a formatura direto. Eu nem fazia mais processo 4. Vamos lá. E o mediato, doutores? Vai ter uma peculiaridade do pedido imediato. Por quê? O pedido imediato vai ter que ser expresso, tem que ser certo e expresso em relação à quantidade e à qualidade, quanto se deve e o que se deve. Por que isso, meus doutores? Porque o título executivo deve ser certo, líquido e exigível, né? Vamos lá. OBS 3. OBS 3. Vamos lá. Quando o pedido, doutores, for de prestações periódicas, considerar-se-ão incluídas no pedido, independente de expressa menção do autor, as prestações que vençam no curso do processo. Contudo, a penhora se limitará às prestações que já venceram, pois sobre os demais não há exigibilidade. Artigo 323. Exemplo. Exemplo. 1, 2, 3 e 4 já venceram.
Aí eu entro aqui com pedido executivo, ok? Só que há ainda prestações vencendo, porque ele está me devendo 10 prestações. 10 prestações. No meu pedido executivo, eu só poderei incluir as que já venceram. Porém, consideram-se incluídas as que ainda vencerão, independente do que o autor falar, mas que só serão incluídas por ocasião da condenação. Tudo certo? É até no Professor? motivo que o juiz, às vezes, ele pede a planilha atualizada de débito, né? Para ter noção do quanto está a dívida atualmente. Ele pede com frequência para atualizar juros, correção monetária, mas aqui, na verdade, a gente está falando de um pedido implícito na execução. Veja que eu só poderia cobrar se até as parcelas que venceram até a deflagração da demanda executiva. Eu não posso cobrar o futuro. Entretanto, pelo artigo 323, elas serão automaticamente incluídas. É um pedido implícito. E o juiz vai poder condenar por isso o autor. Ou melhor, o réu. Ok? OBS 4. Professor, Eu. foi justamente nesse ponto que Fred Didier traz que um doutrinador contesta com base esse artigo, esse entendimento das parcelas que vão vencer, comparando com o artigo 783, que fala que tem que ser o valor tem que ser conhecido, fixo e tal. Sim. Então, o que acontece? Aqui a gente está diante de uma antinomia aparente de normas, né? E aí você vai ter que identificar qual é a interpretação que você dará. A interpretação do 323 é a literal e acaba sendo posta pela maior parte da doutrina sem questionamentos e é aplicado pela jurisprudência, inclusive. Mas Fred traz esse questionamento, verdade. Fred traz esse questionamento. Aí é uma questão de defender qual é o melhor para você. Você sabe ambos os posicionamentos, você, como advogada, vai defender aquilo que melhor lhe interessa. Mas a maior parte da doutrina adota o 323 sem questionar nada, né? E a jurisprudência também. Essa é uma das dores de cabeça do livro de Fred, que eu acho maravilhoso. Mas ele várias vezes coloca entendimentos que são minoritários e não faz a mínima ressalva. Ele é incrível, ele é maravilhoso, mas... Aí o aluno pega e fala, professor, eu vi isso aqui no livro. Eu disse, é verdade, tá no livro, mas é minoritário. Tem coisas que só ele pensa. Faz parte da vida. Vamos lá. OBS 4. OBS 4. Na OBS 4 nós temos as obrigações alternativas. As obrigações alternativas. Vamos lá, direito civil, que é uma obrigação alternativa, doutores? Ou você dá um, ou você dá outro. Perfeito. Aí você chega assim, senhor juiz, eu quero o cavalo ou o coelho. Então, pedido 1, cavalo. Pedido 2, o coelho. Qual deles, senhor juiz? Tanto faz. Tanto faz. Ou você me dá o cavalo, ou você me dá o coelho. Tanto faz. Nas obrigações alternativas, a gente tem a seguinte situação.
Às vezes a escolha cabe ao credor. Sim. O senhor também concorda com um tipo de pedido que é alternativo e subsidiário? Que temos que assim. Então, em tese, não pode. Pedido alternativo é uma coisa, pedido subsidiário é outra. São conceitos diversos. Porque eu já vi, sim, mas eu já vi, inclusive, um pedido assim. Não é o cavalo ou o coelho. Mas, em caso de, no caso de procedência do pedido, subsidiariamente, tal coisa. Pense no absurdo. Na Bahia há precedentes. Otávio Mangabeira. Acontece. Acontece nas melhores famílias. Mas, em tese, nós temos aí pedidos que são separados por classes distintas. O pedido alternativo não pode estar na mesma classe do pedido subsidiário. Tá? Vamos lá. Nas obrigações alternativas, a escolha pode caber ao credor ou ao devedor. Se a escolha couber ao credor, ele já tem que dizer na petição inicial. Ele já tem que fazer a escolha na própria petição inicial. Se a escolha couber ao devedor, ele vai ser intimado para poder escolher o cavalo ou o coelho. Mas se a escolha couber ao terceiro, mesma coisa. O terceiro vai ser intimado para poder escolher. O nome desse fenômeno é concentração. É o fenômeno que permite transformar a coisa incerta em coisa certa. A coisa incerta em coisa certa. Tranquilão, doutores? Tinha mais um tema, só não sei se eu consigo terminar no tempo que eu tenho. Eu realmente não lembro. Hã? Tinha mais um temazinho para fechar pedido, mas eu não sei se eu termino no tempo. Vamos tentar? Não? Tá, vamos parar, velho. Até que rendeu hoje, tá de boa? Até que rendeu? Rendeu bastante, professor. Até que rendeu. Tá. Compromisso com vocês. Eu quero que vocês leiam para a aula que vem, sem falta. Cumulação de pedidos executivos. Ponto 1. Para ler, né? Para ler para a aula que vem. Primeiro, cumulação de pedidos executivos. Segundo, partes e legitimidade, ativa e passiva. E responsabilidade patrimonial. Eu preciso que vocês estejam com esses temas afiadíssimos para a aula que vem. Posso contar do coração com vocês. Tá tendo alguma dificuldade para vocês estudarem em casa, para se organizarem para a aula que vem? Professor, Sim. o senhor falou cumulação de pedidos, o terceiro é responsabilidade patrimonial, o segundo é? Partes e legitimidade ativa e passiva. Tá no quadro. Ah, Vocês estão vendo? é porque eu diminui a tela. Então, Tranquilo. Tranquilo. Eu preciso que vocês leiam esse tema com muito carinho. Vai adiantar muito a nossa vida. A gente vai conseguir evoluir muito. Então, se vocês puderem, no fundo do coração. Alguém está tendo dificuldade de estudar sozinho ao longo da semana? Abram o coração para mim, por favor, vá. Eu preciso desse feedback de vocês. Quais têm sido os empecilhos para vocês estudarem?
Pra falar a verdade, o empecilho do é tempo. Eu ia falar Tempo. isso. Nosso Dá pra empecilho é o É. tempo, não é a vontade. É. Mas quando a gente consegue estudar, pelo menos eu, quando eu consigo estudar, não tenho nenhuma dúvida assim, não. Certo. Mas será que a gente não consegue alguma estratégia alternativa, não? Por exemplo, ó, vocês conhecem o livro do Daniel Neves? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Daniel Neves. Só um minutinho. Vou colocar aqui na